infesto agora, certo, André? Fechou. Então, eu vou ajudar vocês, mas tem um atalho aqui, e aí quem falta o nome, você me ajuda depois ali, a gente cadastra, tá? E eu vou chamando cada um de vocês ali, por favor, para registrar uma senha dentro do sistema ali, tá? Eu faço isso lá no computador do CAD ali. Aí, quando a gente entra aqui, esse site, eu vou movimentar, deixando as duas telas aqui só para ficar mais fácil para todo mundo. Nesse meu usuário, eu coloquei todos os terminais, tá? Mas no usuário de vocês vão aparecer as máquinas, né, que a gente definiu ali como responsabilidade de vocês. Então, o nome de vocês é pessoal e intransferível. Aonde vocês trabalhar, vocês têm liberdade dentro do que aparecer aqui dentro do sistema, né? Aonde que vocês podem trabalhar. Às vezes eu posso... Exemplo, na segunda-feira eu trabalhar na infestadeira 1, na sexta na 3, depois na quarta, aí conforme a liderança vai definindo ali. Então, provavelmente quem é infestador vai ter acesso a todas as mesas. Se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem, por favor, tá? Aí vocês têm liberdade para trabalhar ali. Só lembrar, assim, esse tablet aqui é lá da mesa 6, tem que escolher a mesa 6, não escolhe a mesa 1 ali. O sistema não sabe aonde você... Tá bom? Então, eu vou pegar a 1 aqui, por exemplo, tá? O que é esse 64? Então, agora, nesse exato momento, tem 64 encaixes, né, que vão virar infestos planejados para ser executados ali nas mesas ali, tá? Então, eu estou na 1 aqui, por exemplo, nunca traduzir, fechou, tá? E vou... Aqui tem alguns botões, tá? Essa tela a gente chama de fila de trabalho de cada máquina, tá? Da infestadeira, do corte é praticamente igual ali, tá? O que muda ali para vocês ali? Então aqui eu tenho algumas colunas ali. Prioridade, né? Que é as prioridades mais altas aqui, que o CAD definir vai chegando para vocês. Esse marcado aqui é o nome do encaixe, tá? A cor do tecido, o número da OP, né, o tipo de negócio, marca, o material, né, e a quantidade de folhas. Esse I aqui é um botão de informação ali. Então aqui eu tenho um pouco mais de dados ali, né? Então qual é a largura, né, folhas, comprimento de metros total, grade e por aí vai. Tá? Então aqui eu tenho alguns detalhes. Como que eu acredito que vocês vão trabalhar ali? Então os papéis vão continuar vindo para vocês, tá? Eu vou pegar esse daqui de exemplo, 28343 aqui, tá? Nesses 3 pontinhos aqui é um botão, tá? É um botão que a gente chama de filtro, tá? Então, o filtro que a gente mais usa aqui é a ordem de corte ali, tá? Eu vou pegar ali a 28343, se não me engano. 343. É isso aí. O que eu fiz aqui? Ele me listou 64 infestos ali para eu trabalhar. Mas eu quero trabalhar só nessa ordem de corte específica. Então aqui são 2 infestos só que eu tenho para trabalhar nessa ordem de corte específica. Não estou falando que é proibido, tá? Mas aí o André me corrija se eu estiver falando bobagem. A gente não vai fazer o infesto da OP1, depois o infesto da OP3, depois da 10, a gente não termina a OP nenhuma no final do dia. Né? Pega a OP1, mata todos os infestos, depois volta para a OP2 e assim a gente organiza ali. Por isso que existe esse botão aqui do filtro, né? Tá? Eu vou ajudar vocês ali, mas enfim, aqui eu seleciono qual a informação que eu quero filtrar, OC, digito o número e mando procurar aqui. Quando eu terminar esses 2 aqui, eu não vou terminar aqui porque esse daqui é real, aqui é de produção, ele vai aparecer assim, ó, não existe infestos a ser apresentados. O que é? Ainda que o filtro está ligado. Então daquela OP já foi finalizado todos os encaixes, vocês vêm aqui, né? Manda zerar aqui e procurar de novo, ou eu acho mais fácil, volta aqui, volto na infestadeira 1 e procuro novamente ali, tá? Vou pegar esse primeiro aqui, tá?
Quando eu clico aqui no caderninho, esse é o botão iniciar do sistema, tá? O sistema não tem botão salvar, ele vai salvando automaticamente ali dentro do processo dele ali, tá? Dá 10 segundos, precisou. Olha o que aconteceu aqui, tá? Aqui tem 64 infestos, mas nas outras máquinas tem 63. Esses 64, ele está preso aqui. Então aqui eu não tenho 64 para escolher, eu tenho 63 para escolher, porque o 64 está preso nessa máquina aqui. O que é essa barra verde aqui? Essa barra verde indica que a máquina está trabalhando pelo sistema. Então toda vez que tiver a barra verde, a máquina está no meio de algum infesto. Tá? Isso no corte é a mesma coisa. Quando ela não está com nenhuma assim, a máquina está em stand-by, né, aguardando algum trabalho ali a ser iniciado. Ela está livre, está disponível para trabalhar. Tá? Então, agora eu vou ensinar, então, eu loguei, entrei meu nome lá, Henrique.máquina, minha senha, etc. Escolhi que eu estou na infestadeira 1 e escolhi SOP aqui para eu trabalhar aqui. Então, eu não preciso mais de papel. Então, o que eu quero dizer com isso daqui? SOP está me falando que eu preciso usar a renda branco, tá? Vocês conseguem ver? Tá? Gramatura eu não tenho aqui e vou precisar de 41.8687 ali, arredondando metros de tecido para fazer esse infesto. Aí eu não sei se é 1, 2, 10 rolos de tecido ali para eu... Só um segundo. Depois eu volto aqui, mas ajudar vocês aí. Tá? Então, renda branco, né? Eu preciso de 42 metros de tecido aqui, 41.87. O que eu quero dizer com isso? O que a gente vê muito assim, eu vou infestando e aqui eu preciso de 11 folhas ali, infesto tipo simples, comprimento 3.7, tá? E a largura 1,19. Mas ali já fica com a sobra daí ou não? Vou chegar lá, tá? O que é esse 41.7? Por que eu quero que vocês prestem atenção? Se eu já vejo aqui na minha infestadeira, se eu não tenho esse tecido disponível, já chamo, por exemplo, o Dionei ali, né, o Jonathan, o André, falo assim, o que eu faço? Eu faço meio infesto ou nem começo a trabalhar? Porque se eu fizer meio infesto, eu vou ter que trabalhar, entre aspas, 2 vezes. Eu, a máquina, a etiquetagem, a ritmo inteira praticamente. Então, a gente já mostra essa informação para a gente saber. Se eu não tenho, é melhor esperar. Deixa isso aqui de canto, liga para alguém para o depósito, pede para descer os tecidos e aí a gente começa e termina isso daqui. Senão, não sei, é o que a gente mais vê hoje em dia, isso, para não fazer 2 vezes o mesmo infesto ali, sei lá, um com 5 folhas, outro com 6 aqui. Tá? Não rende, né, a sala de corte ali. Tá? Com relação ao comprimento ali que você me perguntou. Então, largura aqui é a largura do risco. Então, o risco vai ser cortado com 1,19. Tá? O tecido tem que ter lá 1,22, 23, alguma coisa assim, no mínimo ali, para a máquina cortar 1,19 de risco ali. Tá? E o comprimento, o risco tem 3,70. O que é esse parente 5 centímetros aqui? É a cabeceira que a gente está definindo lá no encaixe. Tá? Então eu vou fazer aqui o meu infesto com 3,75 ou 76 ali. Entenderam? Dúvidas até aqui? Aqui vocês podem perguntar a cada 0 segundos para mim, tá? 0 estresse. Tá bom? Então, eu sou infestador na infestadeira 1 ali, estou trabalhando nessa 337. E aqui eu tenho que fazer 11 com infesto, vou programar ali na minha infestadeira, ou mesmo se for manual ali na pinça ali, ou no marcação ali, com 3,76 ali de comprimento, 11 folhas, 1,19. Tá? Deixa eu dar um zoom menos. Não, dá pra... Não, tem que dar um zoom menos. Fechou. Rolo aqui eu vou desativar ali, acho que não vai agregar muito para vocês. Partida, o que a gente chama de partida? É a nuance ou o código do rolo ali, tá? Então aqui a gente consegue fazer a rastreabilidade, né, dessa OP junto com a matéria-prima para esse infesto aqui. Então esse infesto
né? Vamos chegar num acordo aqui. A minha recomendação é digitar o código da etiqueta ali, o lote do rolo ali, para ter rastreabilidade com os fornecedores de matéria-prima, tá, André? O que você acha? Dá para colocar, ver com estoque, se tiver na etiqueta, né? Pegar, tem que marcar ali. Isso, aí você fala assim, esse daqui é o lote do fornecedor 54378. É só isso. Para saber qual lote foi. Isso, tá? Então aqui eu vou infestando. E se for tá? colocar mais de um lote, tem como colocar mais de um? Tem, tá? Então, esse rolo, esse lote aqui eu não consegui fazer 11 folhas, só consegui fazer 9, tá? Vem, ajusto aqui, vocês viram o que eu fiz? Tá? Ajustei para 9 aqui e digitei o mais. E ali aqui, por exemplo, quando fica... Como é que eu vou saber se a rola etiquetada ela já vem junto aqui? Rolo, o que é infesto rola? O formato de etiquetagem que vai ser feito. Vai ser rola-rolo, cada rolo vai uma divisão de papel, se é etiquetado 100%, ele não vai divisão. Essa informação tem que chegar para eles previamente, né? Isso. Deve essa informação. Mas tipo, não vai estar no sistema deles. Não tem como estar no sistema assim, tá? É que aqui não tem, mas eu posso pedir pro... E tipo aqui, ó, onde vai aparecer... Vai abastecer isso aí, estoque, né? Não, tem que ser o André ali, né? O Lucas ali, isso, exato. Está se posicionando. Tá? Então que é a informação do rola-rolo, quando for infesto o rola-rolo ali. Fechou, tá? Então eu peço para eles colocarem ali. Ô, Marcelo, faz um favor, me empresta um papel, uma caneta, esqueci minhas coisas aqui. E aí, Rascunho mesmo. Só pra quando é etiquetado, ele não teria como a gente, no mapa, nós falar de mapa, que a hora a gente vai ser etiquetado. Por exemplo, esse infesto aí, são 11 folhas, vai ser etiquetado 1 a 11, não tem como ficar registrado isso aí. Tem. Essas, eu te chamo lá, a gente explica pro time do encaixe ali. Pode ser? Para eles digitarem e aparecer para eles a informação. Isso. Tá, daí um exemplo, era 11 folhas, eles colocaram 9, automático ele vai arrumar o mapa ou não? Acabou o tecido. Pegar o exemplo do André ali, tá? Não tem tecido, só deu para fazer, achamos um monte de defeito, as pontas, etc. ali, não consegui fazer as 11 ali, tá? Então, ajustei aqui, né? Quando eu dou finalizar, ele me aparece essa tela aqui que a gente chama de validação. Ali é o último controle que a gente tem dentro do sistema. Ele está te avisando, ó, Henrique, desse infesto aqui, né? O previsto era 11, você realizou 9, está faltando 2. É isso mesmo? Se eu meter sim aqui, ele vai para a máquina de corte, aí todos os controles já não existem. O ICF meio que esquece que uma vez pediram 11, é tudo daqui a 9. Se era 11P, agora é tudo 9P. Se ele por engano confirmar, não tem como corrigir isso? A lógica nossa é o seguinte, cada um faz o seu certo. Ninguém é babá de ninguém. Não, só estou explicando, por isso que tem essa tela aqui. Isso, fechou. Ó, putz, eu vou apertar de propósito, tá? Errei. Putz, apertei meio que no automático ali, foi, tá? Tem o botão aqui do calendário, tá? Eu venho aqui. Ele me aparece todos os infestos que eu finalizei hoje nessa máquina, não eu. Né? Aqui ele está usando a máquina, tá? Aparece o meu, teu, entendeu? O que foi dessa máquina. Aí o que eu faço aqui? Tá vendo que eu tenho aqui o botão eliminar? Esse botão só aparece para mim até o cortador iniciar o corte na máquina de corte. Aí eu tenho o botão eliminar. Então eu tenho 10 minutos, vamos dizer assim, de tolerância. Se ele começar a cortar, já não vai... Não, porque ele já está no meio do processo. Isso, exatamente. A mesma coisa, ó, joguei a bola para você, não, volta a bola. Não, a bola já está no ar, não tem como voltar. Entendeu? Mas enquanto a bola está na minha mão, que é o infesto está na mesa, assim, sem ninguém trabalhando, eu consigo eliminar sim, tá? Volto aqui, ele está lá disponível no último estágio que eu fiz ali, com os registros que eu coloquei ali. O que é mais de dúvida? A do
no mapa não ficou claro. O que é o mapa para você? O mapa é o formato de etiquetagem, falou, depois vai mostrar lá. A gente vai dar uma instrução por texto para eles ali. Pode ser? Instrução, como É uma anotação, assim, ó, essa daqui é etiquetagem folha a folha, é isso que vocês estão me falando? Mas aí tem que aparecer, tipo, Vai aparecer na hora que eles for fazer esse encaixe vai aqui. aparecer a informação aí. Antes deles abrirem aqui, depois eu faço um teste ali. Mas depois de finalizado esse infesto, um exemplo, foi rolar roupa, é do rolo do 1 ao 5. A gente faz um mapa para o pessoal da etiquetagem etiquetar, do 1 ao 5. Depois do 6 ao 7, o outro infesto, por exemplo. Isso não tem como a gente deixar no sistema. Deixa eu pensar, eu quero ver na prática como que é esse mapa aqui. Vai, mas é tipo, um exemplo, são 10 infestos. Tipo, começa do 1 ao 5 e faz sequência, para não repetir o mesmo rolo. Entendeu? Se eu botar tudo do 1, o outro infesto vai conduzir os dois tamanhos, chegar na facção, ela pode misturar, daí pode dar tamanho dela. Tá. Vai ter 2, 1. Tá. Henrique, Deixa eu fazer uma pergunta. No caso, isso aí, ele serve para substituir o papel que a gente usa, né? Aqui ele tem a instrução para você executar o trabalho de infesto, né, e faz de conta que o procedimento da RITM é, anota essas informações para a gente aqui, controlar e acompanhar o teu trabalho. Aí você não precisa mais, tá? E eu quero saber a hora que você começa, termina, que máquina você trabalhou, etc. Não, tá tudo aqui, ó. E no caso dos discos que a gente coloca, ainda vai ter ou não vai ter mais? Por enquanto mantém. Não tem? A plotagem? É. Mantém. Mas o objetivo é retirar. Isso, a longo prazo, É que no caso curto do- prazo a gente quer retirar. É que no caso, na folha da grade que a gente olha, sempre tem o mapa. É o mini risco. tem que estar ali, ó. A referência. Tá, os mesmos dados estão aqui. Não, é onde está o risco, no caso. O risco está aqui, vou chegar nele, me dá um minuto desse ponto aqui. Então, aqui eu estou infestando. O que agora a gente vai controlar exceção. Tá? O que é exceção? Tá? Comecei a ter defeitos na minha matéria-prima. Tá? A gente vai começar a registrar dentro do sistema, se vocês falarem que tudo bem. Tá? Esse comprimento real aqui é um botão para a gente. Tá? Eu clico aqui. Tá? Ele está falando assim, o rolo da partida tal, e aí eu vou começar a anotar os defeitos que eu estou achando dessa matéria-prima aqui. Então, achei um fio puxado ali, vê a trena, tá? Tem que cortar, tirar. Esses defeitos aqui customizados, a gente alinhou nós aqui, tá? Se precisar colocar outros, se isso daqui não faz sentido, tirar isso daqui, a gente consegue mudar do jeito que a gente bem entender. Esses pontos aqui, a gente está falando que é tecido que não vai virar roupa, vai virar retalho, vai ser vendido por quilo, doado, é desperdício da RITM, é isso que eu estou falando. Então a gente vai começar a controlar esses desperdícios que a gente está tendo nesse infesto aqui. Tá claro até aqui? Tá? Então, não tenho certeza como que você faz aqui, mas faz de conta no meio da folha aqui, eu não lembro quantos metros era aqui. Para não falar bobagem aqui, 3,70, tá? Então ali num 1,5 metro ali achei um fio puxado ali. O que vocês fazem, por favor? Arranca a folha inteira fora, faz uma emenda, corta. Fazer emenda, a gente faz emenda, senão a gente tira fora. Tira um pedaço, dá isso aqui, um fio puxado aqui, a gente tira um pedacinho e continua de novo. Daí fica aquela parte ali do fio puxado, a gente bota pra... Tá. Aí eu vou ver a questão que você me perguntou ali, tá? Eu tenho esse botão aqui do visualizar marcada ali, tá? Esse é o encaixe, tá? Deixa eu só ver se está cadastrado certo aqui. 1 metro. Tá, o metro está aqui, depois eu vejo se está certo com... Tá certo, o zero de vocês é o lado da máquina de corte? O zero do infesto. O zero do infesto. Começa na máquina de corte ou na ponta da mesa? Zero? É. Na ponta da mesa.
Então, tá aqui, tá invertido aqui, fechou. O zero do infesto quer dizer o lado do cabeçalho? Não, 0 metros. Onde que é... Da máquina, do infesto para a máquina ou da máquina de corte para o infesto? As infestadeiras, você entendeu? Onde que é o 1 metro? É próximo da ponta da mesa ou mais perto da pinça? Perto Da mesa, fechou. Tranquilo, só que eu queria ter. Então é perto da ponta da mesa ali de infesto. Tá? Por isso que eu estou falando que aqui está invertido, porque vocês vão olhar assim, ó. Né, o layout de vocês, a mesa está aqui e aqui o metro está para o lado da máquina e não para cá. É isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, no exemplo lá, fio puxado. Onde que eu volto? Eu preciso saber isso daqui para fazer o ponto de emenda. Esse é esse recurso que a gente está falando aqui. Tá? Faz de conta que eu estou vindo do tecido daqui da direita para a esquerda. Tá? Ó, eu voltaria aqui. O verde é onde acabou o tecido ou eu achei um defeito da matéria-prima. Tá claro? Entendeu? O vermelho é onde eu vou ter a sobreposição ali para fazer uma emenda e não prejudicar nenhuma parte encaixada. Mas ela já para automaticamente? Não, eu que estou mudando aqui no mais e menos, ó. Eu tenho que saber fazer uma emenda. É isso que eu estou explicando para vocês agora. Vocês precisam saber assim, aonde que deu defeito de tecido? Deu aqui no metro. Aí por isso que são a regra de negócio. Eu estou vindo aqui da direita para a esquerda. Então eu tenho que voltar para trás. Tá? E por que eu voltaria aqui? Porque aqui, ó, a parte branca está coberta, esse daqui também está coberto, esse daqui está coberto. Aqui eu estou com dúvida. Entendeu? O tecido, não posso afirmar que o metro vai dar bem aqui, nem essa parte aqui vai estar cortada bonitinha. Tá? Eu não tenho essa garantia. Vai garantir que qualquer coisa. Isso, entendeu? Pode ser que ele me dá um... O certo era aqui assim, né? Aí daí tu já quer garantir, daí tu botou mais para trás. É isso aí. Tá? Então, eu volto aqui, né? Não receber medida nenhuma e ele está falando assim, ó, é no 45, no 0,45 da mesa. Como que eu gosto de ensinar? Depois eu vou na infestadeira ali e mostro para vocês aqui. Eu tenho outro... Serve o manual também? Manual também. Está processando? Tá. Que é rede interna, tá, André? E vocês, o servidor está aqui. Não sei se é essa rede específica do Wi-Fi aqui, mas isso é rede interna aqui da Ritmo. Aqui, alguma dúvida? Tá. Foi, tá. O ICF já calculou a diferença do verde e do vermelho, tá? E o que ele está me mostrando aqui, ó, 0,58 centímetros. Então, da onde eu achei o defeito ou acabou o meu rolo ali, eu volto 58 centímetros e de lá eu vou ter as minhas partes completas ali, tá? Então é assim que eu gosto de ensinar. Se quiser só a infestadeira, vai para o ponto, aí ele tem que ser a medida anterior lá, o 0,47 ali, entendeu? Mas eu gosto de ensinar assim, ó, volta 58 centímetros, com a trena mesmo, faz uma marcaçãozinha ali, a caneta no perfurado ali, e aí dá sequência ali para o processo. Essa emenda não é uma... Nossa, eu nem cadastrei emenda aqui, mas eu vou cadastrar. Faz de conta que tem emenda aqui. A emenda não é causa raiz, que a gente chama, é consequência. A causa raiz da emenda foi um fio puxado. Sabe? Estão lembrando da historinha? Então, achei um defeito, tem que voltar, né? E o fio puxado me fez ter um consumo adicional de 58 centímetros ali
dentro desse meu infesto aqui, tá? Aqui eu não registrei ainda, dou um mais, aí a informação sobe para dentro do sistema ali, do processador. E o pedaço que foi tirado de falha, Ele já está nesses 58 centímetros ali. vamos supor que tem uma falha e a falha ele corre 50 centímetros. Eu vou ter 50 mais o pedaço que eu tirei. Vai para 1 metro. Nesse caso, sim. Ele não vai registrar os 50 ali. Vai registrar, ele pode mudar ali para 1 metro já direto. Ele pode alterar. Isso. Porque Tá. às vezes é só um pontinho que ele tirou, daí não vai ter desperdício nenhum. Pode dar Isso. essa ali, fechou. Mas se a falha se estende, ele tem que registrar outro pedaço que foi tirado da falha. Isso. Tá. A nossa lógica é não ficar duplicando ali, André. Aí é questão de entender contigo Ele não vai ali. duplicar, né? Porque ele vai ter a emenda mais o pedaço que tu tirou. Isso, porque os 57 centímetros é o tecido que ficou ruim ali dentro do processo, né? Mas eu entendo que tem 2 metros aqui, porque um meio em cima e meio embaixo, né? Um considera o tecido, o outro considera Isso, exatamente. o outro Tá. se foi tirado o pedaço da emenda. Então, tem cliente nosso que deixa nessa tela aqui, de tanto de defeito que tem, para não ficar... Que a rede aqui está bem ruim, mas sabe, indo e voltando toda hora ali, ele já deixa na tela dos defeitos ali para ir apontando ali o processo. Porque a infestadeira já está programada, quantidade de folhas, tudo bonitinho, né? E aí ele vai trabalhando ali, tá? Tem aqui alguma dúvida? Fechou. Então falei das emendas, do consumo aqui, depois eu apago aqui, tá? Última funcionalidade nossa aqui. Por algum motivo eu não consigo mais fazer esse trabalho aqui nesse infesto. Tá vendo que ele já está medindo há 20 minutos aqui meu tempo aqui? Então ele sabe a hora que eu comecei e está medindo ali o meu tempo de trabalho ali, tá? O que eu quero dizer com isso daqui? O ICF é a primeira coisa que vocês vão fazer quando for iniciar o infesto e é a última coisa que vocês vão apertar é o finalizar, tá? Então vamos lá com uma imaginação ali. O que eu quero dizer com isso? Então peguei a OP, olhei no sistema e vou fazer com essa OP aqui esse encaixe. Ok, iniciar. Seleciono aqui no caderninho, né? E vou iniciar o meu trabalho ali. Aí sim que eu vou regular na infestadeira a metragem, folhas, tal, colocar a pinça, abrir o rolo tecido, colocar no berço, porque isso faz parte do meu trabalho de infestar. Então se eu entro às 7 da manhã aqui, por exemplo, 7h02, eu já tenho que fazer alguma coisa, mesmo que eu não esteja infestando, mas eu estou regulando a infestadeira, colocando tecido no berço, colocando papel furado, fazendo alguma coisa que diz respeito a esse infesto aqui. Mas se eu não apertar iniciar, ninguém sabe que está sendo executado ali. Ainda corre o risco do colega do lado ali de pegar aquele infesto que você está imaginando que está fazendo. Tá? E o que é a última coisa? Tá? Então eu fiz, deu tudo certo, fiz minhas 11 folhas, ainda não dou finalizar. Tá? A minha recomendação é essa. Não vou usar mais esse tecido, faz de conta que não tem aquele infesto 2 ali, tá? Já é o último infesto dessa ordem, desse tecido aqui, o resto é outro tecido, detalhe, sei lá, entretela, tá? Tiro, recolho, bobino o tecido, tiro da minha infestadeira, etiqueto, coloco a fita ali no rolo para não abrir, etiqueto, coloca no pallet, entendeu? Levo o infesto lá para frente. Posso já iniciar um novo infesto agora? Agora sim. Aí sim eu dou finalizar, já vejo qual é o próximo, inicio e aí sim eu pego o tecido, pinça, papel, o mesmo processo de sempre ali. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue começar o infesto, por exemplo, às 7 horas, terminar às 8, às 8h01 começar o segundo infesto, e até às 9, às 9h01 começar o terceiro infesto, é isso que eu quero dizer para você. Mas seguindo é dessa metodologia. A primeira coisa é iniciar o infesto, e aí sim, infestadeira, papel, pinça, etc. Levar o infesto para frente, aí encerro e já pego o próximo, e aí o processo vai. Tá?
Por que isso? Ó, eu trabalho das 7 às 5h18, fechou, aqui. Eu sei lá quantos minutos dá uns 300 e pouco, se eu não me engano ali, tá? Eu tenho que estar apontando em trabalho esses minutos aqui dentro, aqui, tá? Posso estar fazendo outra coisa que não sei infestar? Sim, aí a gente vai ensinar agora como infestar, mas tudo que for relacionado a infesto tem que estar dentro desse processo aqui. Ficou alguma dúvida? Tá bom? Então, ó, agora deu um problema, eu não consigo infestar e estou na minha folha 9 ali, tá? O que eu faço? Eu também vou avisar o sistema, tá? O ICF para isso daqui. Então eu estou voltando aqui e vou clicar nesse botão aqui, ó, da sirene. Essa lista que a gente cadastrou ali com a ajuda do André ali, tá? Isso daqui são o que a gente chama de incidências específicas das infestadeiras ali, tá? Do infesto. Não exclusivamente das infestadas, mas para o infesto ali, tá? Então me dá um exemplo. Ó, você não está infestando. Por que você não está conseguindo infestar? A mesa está cheia. Fechou. Não, aí você nem começa. Entendeu meu exemplo? Tá, mas assim, ó. Você está na folha 9. Não, você está na folha 9 já daquele infesto. Você não consegue mais infestar. Não é a mesa está cheia. Entendeu meu exemplo? Não. Você entendeu? Mas aí, tá, que o infesto termina, só não consigo começar outro. Isso, exatamente. Exatamente. Mas, por exemplo, eu não consigo terminar ali. Ah, porque agora, sei lá, faltou tecido. Entendeu? Eu fiz tanta emenda, tanto fio puxado, tal, aquele tecido que eu imaginei que ia consumir, tu consumia mais, aí pergunto ali, paro no 9 ou manda buscar mais um rolo no estoque, o que a gente faz? Aí estou chamando ele, só que eu não estou mais infestando. Ah, me dá 2 minutos, tá bom, 2 minutos. Tá? O que é incidência? Algumas incidências são autoexplicativas ali, falta tecido. Eu adoro essa tela porque acaba muito com pré-julgamento de todo mundo da Ritmo e todas as pessoas. Tá? O que eu chamo de pré-julgamento? Quando eu vejo uma máquina parada, vamos dizer assim, sem o ICF, eu só imagino coisa ruim. Eu falo o Henrique falando. Eu só imagino coisa ruim. Não imagino, putz, não, o cara foi ajudar, o infestador foi ajudar alguém. Nunca imagino isso, só imagino coisa ruim. Aqui não, eu passo em frente ao infestador, putz, faltou tecido, que bosta, como que eu vou ajudar? Como que eu resolvo isso para isso não acontecer amanhã de novo? Chamo o André, chamo o Júnior, chamo o Papa, chamo a Simone. Tem que resolver esse negócio. O que você tem a ver com isso? Nada. Vocês não têm nada a ver com isso, só que não tem mais pré-julgamento. Eu olhei para a infestadeira, putz, que M, eu tenho que resolver esse negócio. Aconteceu isso na 1, na 3, na 10, na 6. Não tem mais pré-julgamento. Só tem que estar aqui, e aqui está contando. E quando isso daqui está contando, o que acontece? O sistema vai avisar os analistas, tem que ver a questão de licença usuária ali do André, do Júnior, etc., que eles conseguem ver também, receber uma notificação. Igual a gente recebe uma notificação no nosso WhatsApp da vida. Entendeu? Ó, a infestadeira 1 parou por falta de tecido. Parou e começou. Que é tipo uma defesa para eles também. Sim, é isso que eu estou falando. Eu estou justificando, assim, eu não produzi, mas por que eu não produzi? Como é que eu vou trabalhar esse Ninguém tem bola de cristal. Outra coisa, pô, por que ela fez 3 km de tecido ontem e você fez só 1? Porra, eu dormi, jantei, sei lá o que aconteceu, né? Pô, não sei, chefe. Aqui não. Pô, me explica melhor, falta tecido 4 horas da tarde ontem. É, aconteceu isso, nesse daqui tem problema disso, ó, o rolo veio assim, assado. É diferente a conversa. Né? Então aqui, outras questões que eu falo assim, vocês podem ter esse campo observações aqui, a gente usa tá muito forte na questão de manutenção. Tá? Máquina de corte, infestadeira, só troca de correia, lubrificação, troca de faca, limpeza do filtro, aí é só escrever o que foi feito aqui. Porque do ICF amanhã vocês podem tirar o relatório, deixa eu ver as manutenções que eu executei. Primeiro,
Quanto tempo de máquina eu estou parando por mês com relação à manutenção? Preventiva e corretiva. Está controlado? Está aceitável esse tempo? Ótimo. Tá, o que eu fiz de manutenção preventiva? Fiz isso. Está anotado. Que dia, que hora, que máquina, tudo bonitinho. Entendeu? E aí vocês anotam o escopo, é isso que eu estou dizendo, né? Eu sei que parei por manutenção, mas o que é a manutenção? Né? Aí vocês podem escrever aqui, entendeu? Sei lá, lubrificação. O Carlota é mais falta de tecido. E pele é mais qualidade. Isso, mas entendeu? Deixa aqui o que esse ponto aqui. Até vocês conseguirem trabalhar de novo, essa tela tem que ficar aqui. Tá? Acabou a falta de tecido, resolveu o problema. Aquele outro timer que estava na outra tela ali, vocês lembram que eu estou falando? Eu posso abrir aqui, ó. Por isso que eu peguei dois aqui de paralelo. Ó, ele já sabe que está parado. Eu não vou conseguir ver aqui. Tá? Mas ele tem um tempo aqui eu não vou conseguir. Faz de conta que eu terminei, ok. Tá? Ó, aqui já está 24 minutos nesse infesto aqui. Tá? Mas esse 24 minutos, o cronômetro do sistema ele pausa e inicia aquele da falta de tecido que eu disparei ali. Entendeu a regra de coisa? Então ele inicia, ele só termina quando vocês avisarem o ICF que eu terminei o infesto. Exceto quando tem algum problema de máquina, que aí vocês ligam ali, eu pauso aquele infesto, né, o tempo daquele infesto, inicio aquela incidência que chama aquele problema da máquina ali, do processo que a gente teve. E aí, uma vez encerrado, o sistema entende, fala, tá apto, não precisa avisar que já tá apto. Aí eu volto aqui e dou sequência novamente para esse infesto aqui, tá? Pode falar. Enquanto eu volto para a tela. Acontece muito na marca, tipo, era 11 folhas, deu 9, por exemplo. Mas tem outro estoque aqui, não tem só aqui dentro. No outro lado da faixa tem outro. Tá. Aí demora para chegar o tecido. Aí se eu quiser, tipo, cortar isso aí. Ele tem que finalizar. Para a máquina cortar, ele tem que finalizar. Finalizou, mas daí se eu querer puxar para cortar umas 2 folhas restantes depois que vir, eu vou ter que pedir para o encaixe e fazer de novo. Tá, vamos lá. Tá habilitado, eu não sei se vocês querem fazer isso daqui, ó. Deixa eu só, me dá 2 minutos eu te respondo isso daqui, tá? O que foi registrado além de falta de tecido, manutenção, etc. ali, tá? Vocês têm que usar ICF a favor de vocês e não ser um inimigo de vocês. Ele tem que ser o melhor amigo de vocês ali, tá? Então, por isso que eu estou ensinando as regras de como que o sistema trabalha para vocês trabalharem junto com a ferramenta ali, tá? Vou pegar esse aqui, abre. Ó, o que eu quero dizer, tá? Para você, pegando aquele exemplo que você me deu ali. Eu terminei o infesto, agora eu não consigo fazer o próximo. Ligo mesa cheia e espera a máquina puxar o infesto ali. Entendeu? Eu chamo o operador, tem como puxar o infesto aqui, joga um pouco mais para frente ali. E aí, enquanto isso, a mesa está cheia, liberou, sei lá, os próximos 2 metros, alguma coisa assim. Termina, tudo igual. Aqui termina o mesa cheia e começa o próximo infesto ali, tá? O que eu quero que vocês prestem atenção? Assim, se eu não estou vendo vocês infestarem, eu vou ser bem chato com vocês. Já estou avisando para não me chamar de traíra. Eu vou pegar no pé de vocês. Se eu ver que vocês não estão infestando, não tiver que ser daquela desligada, eu vou chamar, esqueceram, liga lá. Ok, eu não sei. Por que vocês não estão infestando? Vocês têm que me dizer. É diferente se eu ver na tela aqui e aí falar, não, tá ligado, por causa disso eu vou chamar o Marcelo. Falar, me ajuda aí que os caras não conseguindo trabalhar, ou contigo aí, por causa do motivo A, B, C e D ali. Mas toda vez que tiver reunião, refeição, almoço, janta, lanche, qualquer coisa assim, ginástica, não é um problema, tá? São coisas do dia a dia nosso aqui. Vou pegar a refeição, almoço, por exemplo. Que hora que vocês almoçam?
11. Então são 10h55 aqui, comecei o infesto, não é esperar 5 minutos parado, não, vou infestar 5 minutos. Deu 11 horas, liga aqui o refeição e vai almoçar. Vai lá, come, escova dente. Tá, mais um exemplo. Vamos dizer, tá, ele botou aqui, tá, e chegou de tarde ele não veio. Aí você tem que ligar aqui, falta de operador, tem aqui. Tá, mas daí tipo vai estar no login dele, né? Não Você sai, aí, obrigado pela pergunta, vocês têm que deslogar. É igual dar meu celular destravado com a senha do banco, falar, meu, toma e usa aí. A chance para fazer, que eu me expus, não foi você para quem eu entreguei o celular, eu me expus aí a uma situação ruim. Ele vai ter que, tipo, ele vai ter que botar a refeição e vai ter que sair do login dele, é isso? Quando ele dá o horário do almoço, por exemplo. Porque daí, tipo, se ele voltar... Eu fecharia já. Nessa hipótese que você está me dando, eu já ficaria aqui no vermelho. Aqui. Tá? Da minha senha ali. Às vezes acontece, a pessoa vem até meio-dia e de tarde falta. Eu tô pensando numa coisa que eu não, sei lá, não vou abandonar, a questão de não é abandonar a ritmo, a palavra, é acontecer uma emergência em casa, não consegui nem voltar para cá. Aí falou assim, ó, sabe, aí lógico que eu vou te avisar, né, em algum momento ali por WhatsApp, nem que seja ali, aí você encerra, finaliza, loga com a tua conta e deixa ali falta de operador. Tá? Tem uma amiga, ela falou do banheiro aí. Que é... Não, banheiro a gente não controla, é a nossa recomendação. Deixar a máquina parada Isso. contando o relógio, não precisa parar. Não, só tiver uma diarreia aí, você liga alguma coisa aí, né? Mas não quero controlar o xixizinho de vocês aí, pra mim tanto faz, né? Tá. Só entender esse negócio aí do meio-dia. No meio-dia, tipo, ele iniciou o infesto, tá na metade do infesto, é isso que você estava falando? Isso. Saiu com o almoço. Para não contar como uma hora a mais, né? Como tem opção de refeição. Refeição. Certo. É isso aí. Aí eu pauso o cronômetro do trabalho desse infesto que ele largou no meio, né? Para almoçar. Aí quando ele terminar de almoçar, ele vem aqui e retoma. Aí eu tomo. Isso. Isso, exatamente. Eu vou lá e encerro o login dele para a pessoa começar. Tá. E daí a hora que a outra pessoa acessar o mesmo infesto, já vai estar... Ele consegue recomeçar, igual aqui, né? Vocês viram que eu saí, voltei, ele parece tudo igual ali. Mas tá. Vamos supor que ele está... Acontece normal, só para concluir. Ele inicia, por exemplo, deu o horário do turno, ele vai embora e desloga, o outro colega teu do segundo turno loga e dá sequência ali. Para onde aí começa... Eu só peço para vocês, em troca de turno, se o sistema, a rede me ajudar aqui, coloca as folhas certas. Lembra do que estava no 9 ali? Uhum. Entendeu? Ó, se eu já fiz 5, coloca 5 ali, entendeu? É que o infesto de vocês é baixinho, não dói tanto assim, mas a gente vê cliente que com uma talagada lá, e o cara fica contando ali, enche o saco. Aqui é a parte do PL, questão de troca. O pessoal fazer? Tem bastante, fechou. Então anota ali. Isso, então vou pegar esse gancho de vocês ali. Então daí ele bota ali a quantidade, era 10 panos, era 60, ele marcou que fez 10, o outro vai abrir e já vai contabilizar que tinha 10, as informações de emenda e tudo vai estar Tá tudo registrado ali, isso. Tá? Essa é a primeira opção lá, daí vai estar marcado alguma coisa assim, dizendo que já está iniciado? Sim. Já. Lembra da barrinha ali, tal. Ó, aqui, ó, as duas estão ligadas. Deixa eu voltar aqui. O que eu sugiro para vocês trabalharem ali com a questão do lote ali, tá? Se vocês quiserem deixar o rolo assim, eu posso até deixar no primeiro momento ali. Tá? Aqui, ó. Tá? Principalmente para PL ali, não ficar contando 50 vezes o mesmo 1, 2, 3 ali, toda hora 1, 2, 3, aí conta daqui a 10 minutos 1, 2, 3, 4, 5 e por aí vai. O que eu sugiro, tá? Toda vez que vocês trocam de rolo, coloca lá as folhas daquele rolo, tá? Ou se a infestadeira, aqui a gente sempre tem dúvida da infestadeira, aqui não sei se ocorre também. Posso confiar cegamente no número que a infestadeira está falando de folhas? É o que a gente sabe também. Não dá para confiar.
Tá? Então troca de rolo ali, pode ser a mesma nuance ali, vai colocando, ó, 5 do primeiro rolo, quiser colocar um pedacinho de papel, retalho, qualquer coisa assim para dividir, ó, dali para baixo tem 5, não conto mais dali para baixo. Aí 2 e 4, quiser colocar um papelzinho ali, dali para baixo tem 4. Então do 4 pro, assim, já tem os 9 ali, entendeu? Vocês contam só do último papelzinho do retalho para cima ali, não conta toda hora. Eu já vi lá, estão fazendo 40, né? 40, 45 folhas ali, ficar contando 10 vezes 40, toma um tempo importante do dia a dia de vocês ali. Então, a gente ensina o cliente a fazer assim e bastante gente está se adaptando nesse processo ali. Entenderam o que eu falei? Aí você conta uma vez aquelas folhas que você nunca contou. É isso que eu quero dizer. Tá? Aqui basicamente é finalizar. Se eu digitar a mais, eu posso. Ah, não, você me perguntou outra coisa. Deu 6, tá do outro lado da rua, termina e depois vamos fazer de novo ali. Tá? Tá habilitada a opção aqui, ó, eu não vou bater agora, de dividir. O que é dividir para a gente? O sistema fecha esse encaixe aqui, esse infesto aqui, com 6 folhas e me cria um automático, com uma cópia exata desse daqui com 5 folhas. Só que em vez de infestar uma vez, vocês vão infestar 2 vezes, cortar 2 vezes e essa é a vida. Mas é uma cópia exata, só que na outra duplicada ali, né, o dividir ali, já vai estar com o saldo de folhas que ele está, que você falou que não conseguiu fazer ali, tá? Isso vai ser utilizado quando faltou tecido, a gente vai ver com o estoque vai dizer, não, o tecido vai chegar amanhã. Isso. Mas aí fica na mesa até amanhã? Não, daí faz isso aí. Dividir, Tá, entendi. Corta, E aí retoma ali. Fechou? Esse aí é as carnotas quando falta tecido. É isso aí, aí fica em aberto. Teria algum tipo de possibilidade de o cara na noite não marcar que finalizou e amanhã eu conseguir descobrir se ele finalizou ou não? Tudo que está em amarelo aqui, ó, está em aberto. Aí eu vou ver ali nas mesas, ali nas infestadeiras. Se tiver 10 amarelo aqui, eu estou fazendo alguma coisa errada. E a máquina de corte vai gritar. Porque eles não conseguem executar. Porque a regra do sistema é isso. Só aparece para a infestadeira o que o CAD terminou tudo e aprovou. Ó, eu garanto que isso aqui está pronto e alguém pode começar a infestar ali. E para o corte só aparece no sistema o que pode ser cortado quando o infesto está finalizado por vocês ali. Senão não aparece. Tá? Não tem fila de corte se não tem infesto para cortar. Fechou? Cancelar é perder tudo que foi feito até agora. Eu estou fazendo isso porque isso daqui vai ser produzido ali. Tá bom? Eu não sei se vocês falaram, eu acabei saindo. Depois que finalizou, ela vai gerar alguma etiqueta, alguma coisa para o cortador se basear? Aqui não foi contratada essa fase ali, André. Vai se basear Vai ter que ser pelo mini risco, igual vocês têm agora ali. Mas Tá? se acabar tirando o mini risco... Não, aí não tem como. Aí vocês têm que contratar esse outro módulo ali. Tem Se não for para nós usar risco, nós vamos continuar com a impressão. Não, mini risco que eu estou falando. Não é risco, é mini risco. O A4 ali. Vamos continuar com a A4 impressa ainda. É. Tá? Deixa eu cancelar aqui, tá? O que você está me falando? É que aí tem que ter o módulo aqui. Eu habilito essa impressora aqui, esse botão preto aqui. Aí tem que instalar uma impressora lá na infestadeira, perto da infestadeira. Aqui para vocês eu recomendo 2 terminais, né? Desse que a gente chama de impressão de identificação de infesto. Um para 3 mesas e outro para 4, um para mesa 1, 2 e 3 e outro para 4, 5, 6. Senão eu tenho que ficar andando até o meio ali, não sei se faz tanto sentido ali do que ter 2 mais próximos ali. E aqui, né, eu identifico o infesto, falo assim, o Henrique que fez, tal, quantas folhas, o real, né, que hora, mesa, bonitinho e tal. E a gente gera alguns códigos de barra conforme a necessidade de vocês. Para a máquina de corte, eu bipo esse código de barra, ele já me abre o arquivo na máquina de corte, igual mini risco.
entendeu? E aí não tem, só que está colado ali, não tem problema de trocar, erro de arquivo errado e por aí vai. Na Lectra e na Boomer, a gente já fez alguns testes ali, eu consigo imprimir um código de barra com uma regra de negócio dessas máquinas para já filtrar o arquivo certo ali. Tá? Eu tenho que fazer um teste com vocês se dá certo aqui. Na Boomer e na Guerra Tá. não daria certo também, então. Eu acho que dá, eu só preciso fazer um teste desde que tenha um leitor de código de barra nas duas máquinas ali também. Tá? Oi, com uma pendência, né? A questão do identificar o infesto, imprimir a etiqueta que foi finalizada. Essa ação não foi comprada, não está no pacote.